pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Começando agora mais um podcast Vida na Vida. Meu nome é André Rangel, é um prazer imenso estar com você. A gente está sempre aqui junto, toda segunda-feira, e sempre com um convidado, amigo, uma pessoa sempre maravilhosa aqui, conversando comigo, falando sobre as coisas de Deus, falando sobre a sua vida, falando sobre a igreja, e tem sido bom demais fazer isso. Hoje não podia ser diferente, tem mais um amigo meu aqui, e agora meu xará também, pastor André Serra, que é um grande amigo, uma pessoa muito especial na nossa vida. A gente tem se conhecido há pouco tempo, André, alguns anos para cá, mas uma pessoa que tem agregado demais para a igreja, para a sua congregação, para o corpo de pastores. E hoje aqui, no Vida na Vida, para falar também com você e com a gente conversar um pouquinho sobre coisas muito boas. Pastor André é pastor na Nova Vida Família da Fé, em São José de Embaçaí, que é ali em Maricá, onde você tem muita história, né, André? Muita coisa. Seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui com a gente. Bispo, o prazer é todo meu, uma satisfação imensa, uma felicidade estar aqui hoje, né? Boa tarde a todos aí que estão assistindo. Muito legal estar aqui, poder compartilhar um pouquinho, né, daquilo que a gente é, de quem nós somos, daquilo que a gente recebe, daquilo que a gente compartilha também, né, no nosso dia a dia. Então, muito bom estar aqui. Bom demais. Feliz. Eu também. Muito feliz pelo convite. Isso aí. Obrigado. André é casado com a Josi. Isso. Eu sou casado há 25 anos, né, com a Josi. Eu tenho uma filha de 21 anos. Que legal. Né? E nós estamos aí no ministério já há mais de 13 anos. Estamos aí nessa caminhada e na nova vida, né? Esse ano você completou 25 anos de casado? 25 anos de casado. Bodas de prata. Bodas de prata. Que legal. Foi qual mês? Foi no mês de maio, né? Ah, pertinho. É maio. Que Mês beleza. de maio é aquele mês emblemático, né, das noivas, dos casais. É verdade. Então, é uma época boa para casar, né? Olha, posso te falar aí, para não fugir da tradição, foi dia 15 de maio. Bem no meio. Que legal. Bem no meio. Que bom. Um abraço forte para a Josi, para a família. Beijo, meu amor. É isso aí. E pastor lá nessa igreja maravilhosa. Estamos lá, 2 anos e meio. Eu fui pastor há bastante tempo, junto com o pastor Silvio, na Nova Vida em Maricá. Fui o primeiro pastor auxiliar dele ali. Sim. Aprendi muito, cresci muito com ele ali. Dei muita dor de cabeça também, ele sempre fala isso. Mas pastor é também para isso, né? Aprendendo, né? Mas... e depois, há 2 anos e meio, eu estou aqui na Igreja de Nova Vida em São José de Embaçaí. Foi um desafio, um local bastante improvável. Eu costumo brincar com o povo lá que você quer saber o endereço da minha igreja? Então, pega essa rua aqui, quando chegar no final, você vai encontrar ela. Você não tem jeito, não tem para onde você correr. Você não vai sair para lado nenhum, você vai encontrar a igreja lá no finalzinho. Então, beleza. Um local improvável, mas que Deus tem feito muita coisa boa lá, sabe, Bispo? Tem abençoado grandemente, tem trazido pessoas maravilhosas para estar ali, agregando, né, congregando conosco ali, mas somando. E eu tenho o privilégio, ontem, por exemplo, né, nós fomos lá nessa inauguração da igreja de Barra Olímpica, né? Sim. Que maravilha aquele espaço e tal, muito feliz pelo pastor Mário. Amém. Mas eu estou podendo, com 2 anos e meio, né, ter o privilégio de deixar alguém lá no meu lugar, deixar a equipe lá no meu lugar, sem precisar estar lá, né? Em geral, isso demora mais de 2 anos. Pois é, sem precisar da pessoa, do pastor, para estar ali tomando conta de tudo e tal. Então isso foi muito gratificante. Eu estou ali e Deus tem honrado, graças a Deus. E faz parte desse processo mesmo, à medida que a igreja cresce, né? Sim, sim. Me corrija se eu estiver errado. Eu estive lá no dia da inauguração. Esteve no dia da inauguração. E no aniversário de 2 anos, não é isso? No aniversário de 2 anos, sim. Então, esses 2 momentos que eu pude estar lá com vocês, eu percebi uma igreja muito viva, muito animada, muito para cima. Ou seja, alegre, o povo é alegre. Alegre. E a gente percebe que já está acontecendo o que você falou aí, né? Que da igreja está crescendo em vários aspectos. Isso é maravilhoso. E eu acho que é muito importante, legal a gente falar, e talvez você vai ter a oportunidade também de falar isso, mas a gente acompanhou como que esse espaço chegou para a gente. E aqui fica uma notinha de gratidão imensa. Com certeza. Ao pastor Hélio Peixoto, da Academia da Fé, que é um amigão nosso, caminha junto com a gente, temos uma parceria de muitos anos, é uma bênção na nossa vida. E antes da Nova Vida, quem estava lá era uma igreja da Academia da Fé, que fez durante muitos anos um trabalho muito bom.
Mas chegou um determinado momento que o pastor Hélio achou por bem passar esse espaço e lembrou da gente, né? Ofereceu ao pastor Silvio, que já estava lá na área de Maricá. Confiança, né? Que bom, que privilégio isso. Né? Exatamente. Privilégio. E a gente crê que é uma direção de Deus. Com certeza. Tanto é que a gente está vendo muito fruto nesses dias de hoje. Exatamente. E a gente está feliz porque essa igreja vai ser uma benção cada vez mais. E tem a ver também como Deus usa essas pessoas. Pastor Hélio, toda a Academia da Fé, muito, muito obrigado por confiar na gente para esse projeto, para esse propósito. Pastor Hélio foi meu professor na Escola Atos. Foi. Né? Eu estudei na Escola Atos, fiz os 3 anos, depois fiz a mentoria aqui. Então, quer dizer, uma bênção na minha vida. Verdade. O pastor Hélio... Foi professor de muitos. Foi professor de muitos. Foi meu professor também. E ali foi acontecer algo interessante, né? Nessa igreja... Assim que nós abrimos, tinha um casal lá que era da Academia da Fé na época, né? Eles estavam orando ao Senhor, não tinham lugar para congregar, estavam indo para Tijuca, né? Na igreja Academia da Fé da Tijuca, mas eles não tinham um lugar certo para congregar, estava ficando difícil para eles. Longe. Eles tinham mudado do Rio para Maricá para ficar ali naquela igreja. Sim. Então, o que eles fizeram? Não, nós estamos orando, nós acreditamos que Deus abriu esse espaço e esse espaço não é para ficar fechado. Esse espaço é para estar aberto, para abençoar muitas vidas e nós estamos orando. E hoje foi o primeiro casal que começou com a gente ali, junto comigo e a Josi, antes de nós inaugurarmos ali. Então eles oraram conosco, eles viram todo esse processo, eles falaram, olha, isso que está acontecendo hoje na Nova Vida de São José, é um sonho de Deus para esse lugar aqui e é cumprimento de palavras e de promessas que Deus tem para esse lugar aqui. Esse espaço foi aberto pelo Senhor e isso Ele colocou no meu coração, Ele falou, né? Isso. Então, meu xará também, nosso xará, né? Sim. André também. André da Cleia, estão fazendo mentoria também. Isso, eles estão fazendo São mentoria. São gente boa das antigas, lá de Bom Sucesso. Isso, uma benção, parabéns. Por ter, né? Essa igreja tem um casal tão maravilhoso lá. Tem sido. E é interessante que você falou, a gente tem algumas histórias de igrejas que começaram que foi assim, começou como uma oração que alguém fez, né? Sim. As pessoas estavam orando e é impressionante como Deus atende, né? Verdade. Eu queria falar para você, se não quiser que aconteça, não ora, porque se orar, tem esse problema, vai lá que Deus atende. Aqui na igreja de Jacarepaguá, a gente também ouviu falar, era uma casa, o espaço da igreja era uma casa de dança noturna, e as pessoas reclamavam muito, que não apenas barulho, mas muita bagunça e trânsito muito forte, e algumas pessoas cristãs da vizinhança oravam, mas elas não oravam apenas para que terminasse aquele transtorno, né? Que era para essas pessoas um transtorno, não era para todo mundo, tinha gente que gostava. Mas elas não apenas oravam por isso, mas oravam para que se tornasse uma igreja. E a gente ouviu esses testemunhos de algumas pessoas, né? E com detalhes de como Deus foi respondendo. E não deu outra. Em algum momento o proprietário ofereceu justamente para ser uma igreja. E aqui estamos nós há 20 anos. Isso é mais uma história que lembra a gente que tem propósito que Deus realiza quando alguém simplesmente faz uma oração. Exatamente. E a gente crê que foi isso mesmo, né? Amém. É algo que Deus tinha, é algo que Deus queria, mas Ele atendeu uma oração. Bispo, eu creio muito no poder da oração. Eu gosto de orar. Eu sou um homem que gosto de orar. Eu falo isso na igreja. Eu converso com o povo lá, falo, gente, a gente precisa orar. Nós temos que orar. E a igreja ali em São José também, antes da placa Nova Vida, né? Antes de nós colocarmos lá, ela começou também numa reuniãozinha, violão, oração, tudo quebrado, o teto quebrado, nada pintado, tudo despingolado lá mesmo, não sei nem se essa palavra existe, mas estava tudo caído, né? E antes de nós começarmos, a gente fazia essas reuniõezinhas de oração, sabe? Que tempo bom, bicho, que tempo maravilhoso de direção, de direcionamento. E Deus colocou no nosso coração um versículo de Zacarias, que ele diz assim, eu mesmo serei um muro de fogo ao seu redor, e eu mesmo serei a sua glória no vosso meio. Aí eu peguei, isso aqui é para Israel, mas quer saber? Se a gente for ver o contexto desse texto de Zacarias, a gente pode puxar para a igreja hoje. Sim. Então eu oro, essa é a minha oração. Eu acho que o Senhor é o nosso limite, a nossa proteção, e Ele é a nossa glória no nosso meio. Que a gente desapareça. Era a nossa oração, e a gente fez essas reuniões no início, antes de inaugurar e tal. E no dia da inauguração foi aquela festa que o bispo viu lá, muito bom, muita felicidade. E olha, que igreja linda também, hein? E desde o início também.
Assim, o espaço é muito bonito. E se você mora próximo aí na região de Maricá, perto aí, São José, vale a pena fazer uma visita e conhecer. É uma das igrejas muito bonitas que a gente começou, mas a beleza maior está naquele povo, né? Maravilhoso. As pessoas que fazem a igreja ser igreja de verdade. E André, é bom demais compartilhar contigo, né? 2 anos e meio, daqui a pouco 3, e daqui a pouco 4 e 5. E a igreja vai tomando forma, vai crescendo, vai alcançando mais gente, vai expandindo o seu território, vidas sendo transformadas. Nada se compara a isso. E a oração continua. É isso aí. Esse é o tema da oração. Então você está 2 anos e meio ali. E quanto tempo você ficou antes em Maricá? Maricá, eu fiquei... Foi 13 anos em Maricá. 13 anos. 13 anos em Maricá, se não desde que você falha a memória, desde que eu fui ordenado. Pastor. Desde que você foi ordenado. Mas você, antes de ser ordenado, você ficou um tempo lá também? Fiquei um ano, foi meio que meteórico, né? Eu fiquei acho que 1 ano e meio, mais ou menos. Né? Eu cheguei na igreja, aí o pastor me convidou, depois de certo tempo, para se tornar diácono da igreja. E depois, então... Deu ordenação pastoral. O pastor Silvio percebeu no espírito uma direção específica. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu acho que certas coisas precisam realmente de mais tempo. Sim. Mas eu acredito de todo o coração que quando um homem é inspirado por Deus e quando alguém, né, tem o valor e o chamado que Deus tem colocado e alguém percebe, não tem problema se for rápido. Não. Ele foi te conhecendo, foi descobrindo, trazendo confiança e comprovou, né? Os anos se passaram e está aí. E fora a igreja também, né? Que eu tenho muitos amigos, muitos amados ali na Igreja Nova Vida em Maricá, que houve esse reconhecimento também deles, sabe? Da questão pastoral, do reconhecimento. Antes de eu ser ordenado, o pastor às vezes me chamava para pregar e havia toda uma tensão, já tinham pessoas que chegavam, você vai ser o próximo pastor de Maricá, você vai ser o próximo pastor e tal. Então o pastor, eu até fiquei surpreso na época, né, que o pastor me chamou, eu pensei, poxa, eu vou continuar meu trabalho secular e tal, e dar um auxílio a ele aí no que for necessário. Ele falou, não, você pede a sua demissão, né, cumpre o seu aviso prévio e depois você vai ficar integralmente na igreja, que eu preciso de alguém aqui junto do seu perfil para a gente poder estar junto aqui e tal. Glória a Deus. No dia que eu recebi a notícia, eu não sabia se eu era eu saí correndo, eu glorifiquei a Deus, foi muito bom. É uma realização, né? Uma realização. Quando você sabe que Deus te chamou para aquilo. Ao mesmo tempo que a gente corre, né? Você sincero, tem muita gente que fala, eu quero... Qualquer coisa. Não... Mas você, no fundo, você anseia por aquilo ali. Você anseia o episcopado, você quer trabalhar para a obra, você quer realizar para Deus. Então, chega o tempo, né? Chega esse tempo. Então, chegou na minha vida. Eu era de uma outra denominação antes. Eu trabalhava muito com ensino, com escola dominical, escola... De onde que você era antes da Nova Vida? Eu era da Igreja Assembleia de Deus. Assembleia. Aí... da Assembleia de Deus. Lá mesmo, na região? Lá Maricá? Maricá e Araruama. Ok. Araruama, que é a terra da minha esposa. Terra da sua esposa. Onde minha esposa nasceu. Você é de onde? Eu sou de Maricá, eu sou maricaense mesmo. Nascido lá? Nascido e criado lá. Da Gema. Da Gema. Que legal, eu não sabia. Então... Eu acho que eu fui, se for, é até engraçado, porque a gente conversa lá, né, tal, os pastores lá da região e tal. Você é da onde? Eu sou do Rio. Você é da onde? Sou da Baixada, eu sou... São Gonçalo, sou não sei de onde. E você é de onde? Eu sou de Maricá, sou daqui mesmo. Eu falei, pô, sou maricaense. Exatamente, porque a gente, não sei, eu sou muito ignorante em relação a isso, mas certas cidades começam a tomar proporção, ganhar nome depois de um certo tempo. Na minha impressão que Maricá não é uma cidade tão antiga assim, né? Então, mas quando você chegou lá, era um cenário bem diferente de como é hoje. Com certeza. O que se desenvolveu nesses anos foi muito grande. Nesses últimos anos, vamos botar aí 5 anos. Mais ainda, né? Mas muita coisa. É mesmo? Me deu um salto, sabe? Verdade. A gente percebe, eu conheço um monte de gente que fala, tô indo morar lá, tô indo morar em Maricá. Eu falei, tem um monte de igreja boa lá, hein? Tem Maricá, São José, Itaipuaçu. Muitas igrejas boas. Territorialmente, Maricá é muito grande, então está virando a cidade dos condomínios, né? Sim. Então dá para fazer muito condomínio horizontal, então as pessoas estão preferindo ir para lá porque questão de segurança, tem muito espaço, muito condomínio. E não é tão longe daqui? Não é tão longe. 1 hora você está lá. Verdade. Até menos, dependendo do trânsito daqui para lá, de onde você vai, muito menos. Que bom. Então, tem sido bom, ainda está bom para você criar filhos em Maricá. É verdade. Que assim seja sempre. Sempre. Isso aí. E você então, estamos indo de trás para frente, né? Ou melhor, daqui para lá?
Porque a gente falou de onde você está agora, onde você estava antes. Sim, E antes de Maricá você esteve na Assembleia. Isso. E foi lá que você se converteu? Na Assembleia de Deus? Meus pais já eram da igreja. Você nasceu já eu num nasci berço? num lar evangélico. Ah, né? isso é muito Mas bom. chegou a adolescência, chegou a juventude, chegou, né? E você foi dar uma espiadinha? Eu fui dar uma espiadinha para ver como é que era lá fora, mas eu também não demorei muito não, sabe, bispo? Eu com 21 anos eu retornei. Legal. Mas 21 anos eu voltei decidido. Essa é a minha vida, é isso que eu quero Cristo para minha vida. E foi aí que eu voltei. Que benção. Então hoje eu tenho 52 anos, vou fazer 52 anos em outubro, tenho 51, né, com essa carinha de 35, depois vocês podem comentar aí, né? Não comenta direito, hein? Não tá ruim, não. Aí a gente, então, com essa idade, né, e tal, então Deus, ele... De lá para cá, manteve esse foco. Isso aí. E Deus foi mostrando para você um caminho, né? Um caminho. Eu acho, pode falar. Legal, não, legal, eu me lembrei aqui, né, que eu trabalhava em Alcântara, numa rede de farmácias aqui, não sei nem se pode falar um nome. Pode, né? Pode. A gente não tem essa, não. Né? Então, uma rede de farmácia que era Drogas Mil. Drogas Mil. Né? Se lembra da Drogas Mil? Ainda existe. E ainda existe, né? Ela sempre em shopping e tal, em lugares sempre... Mas tinha uma em Alcântara. Sim. E eu acho que era um dos únicos funcionários que moravam do outro lado da poça, em Maricá e tal. E eu vinha para Alcântara e tal. E ali em Alcântara eu era auxiliar administrativo dessa loja, né? Então, enquanto eu fazia o meu trabalho, né, tinha uma mesa tipo essa aqui, enquanto eu fazia o meu trabalho de contabilidade, estoque, essas coisas todas, eu ficava escutando a Nova Vida, os programas da Nova Vida que tinha na antiga... Rádio Relógio, se lembra da Rádio Relógio? Depois... Acho que foi a Rádio Relógio, depois ela mudou de nome também, não foi? Depois, se eu não me engano. Eu não lembro. Eu sei que ela foi a história da Nova Vida, foi sempre a Rádio Relógio. Rádio Relógio. E a gente chegou, uma época, a ter uma parceria com o pastor Caio Fábio na 20, mas foi muito mais para cá. Muito. Lá atrás era a Rádio Relógio. Então eu escutava aquelas mensagens, cara, eu ficava assim, caramba, glória a Deus, que é isso, gente? Que igreja é essa? Eu ficava escutando, que mensagem é essa? É mesmo. Então eu descobri a graça de Deus, sabe? E foi num modo muito inusitado. Muito tempo depois eu ouvi essas mensagens. Eu ainda estava na Assembleia de Deus, ainda né, tinha uma vizinha que era da Igreja Nova Vida, de Bom Sucesso. Sim. Né? Ela tinha uma casa lá em Maricá e era uma vizinha nossa. E ela falava, olha, você... vai ser ainda da Nova Vida, você vai abençoar muita gente. Olha aí, e tal, nada porque contra a igreja de Nova Vida, foi meu de Assembleia. Mas foi meu berço, foi onde eu cresci. Sim. Então eu parti para a Nova Vida, cheguei na Nova Vida, eu conheci a Nova Vida, tem muitas idas e vindas, né, nesse processo todo, mas quando eu conheci a Nova Vida, mudou muita coisa na minha vida. E a graça de Deus eu conheci há muito tempo, porque esse é o meu assunto. Sim. A graça do Senhor. E eu conheci de um modo inusitado, né? Que eu ia para a escola Atos, como eu falei aqui, que eu fui aluno da Atos. Então, chegava lá, era meio confrontador. Meio não, totalmente confrontador, porque eu vim de uma mente religiosa muito fechada, muito direcionada num pacote, sabe? Eu achava que tinha um relacionamento com Deus, mas era uma lista de regras que eu tinha que cumprir para ser abençoado. Então, quando eu conheci a graça, foi de uma maneira diferentona e inusitada. Tinha um livro em cima da minha mesa, eu já era pastor auxiliar em Maricá. Olha só, veja bem. Eu já era pastor auxiliar em Maricá, estava começando a fazer escola Atos. E tinha um livro chamado Fale a Sua Montanha, em cima da mesa. Eu fazia meu trabalho e chegava o livro para lá. Pá. Aí eu fazia o trabalho e chegava o livro para cá. Falei, não... Aí chegava o livro para lá, botava por baixo da papelada, na gaveta e tal. Aí um dia, sabe quando você acaba tudo, você bota a mão na mesa, tá tudo legal. Tudo resolvido hoje? Tudo resolvido. Aí você pega o livro e começa a folhear. Eu fui lendo e falei, não é possível. Que isso? Quando fala assim, fale a sua montanha, e você diz para... Não, isso aqui, aí você ia para a Bíblia, não, mas... tá batendo, cara, como é que pode? E começou um confronto dentro de mim, da escola, com esse livro e tal. Então, isso fez toda a diferença na minha vida. Foi a partir daí, então, que eu conheci a graça de Deus, e esse é meu assunto. Assunto nas pregações, parte prática, o dia a dia. Eu acho que a graça de Deus ela é um ambiente que as pessoas... tem um nome, Jesus. Sim.
E você estar nele, isso te leva para um ambiente assim de bênção, de graça, de conforto, de leveza, de esperança. Você te tira de um peso que você carrega por querer agradar um Deus que está sempre disposto a te prejudicar, parece, né? Que está sempre querendo te prejudicar se caso você estiver errado, como se Deus só esperasse um erro seu. Mas Deus não espera um erro seu. Deus, ele quer alguma coisa aconteceu, né, André? Você entende? Que então, faz as pessoas pensarem assim, exatamente. Né? Eu não sei se... Porque isso traz frustração no final. É verdade. Você tenta agradar um Deus e você não consegue, e você acaba entrando num ambiente de frustração. Eu não posso viver com um Deus que é dessa maneira, um Deus que é totalmente santo, justo, bom, e eu não posso ser isso e tal. Então eu tento agradar ele, mas não consigo. Mas a graça de Deus, ela vai lá e te traz de volta. Isso. Sempre, em todo o tempo. Então, esse é o meu assunto, é a graça de Deus. Eu no dia a dia, nas pregações, na questão prática, gente, não se afasta. Eu falo com o pessoal lá da igreja, sabe? Com os meus irmãos lá da igreja, né? Falo, gente, a graça de Deus, ela não te exclui, ela te inclui. Você pode errar, porque a gente tem essa questão do relacionamento e dessa relação. O relacionamento te permite errar. Você pode errar, gente. Não deve errar, mas você pode errar. Errou, você também não vai viver uma vida de erros. E a graça não é cobertar o seu erro e tá botando um tapinha nas suas costas. Então, muito bem, meu filho, continua assim, não. Mas a graça de Deus te dá uma possibilidade, te traz para perto, te dá poder para você vencer aquilo ali. Então, essa questão da graça, de você viver para Deus, é você se entregar num relacionamento profundo, sabendo que Ele está sempre disposto, nunca te abandona, não te deixa a sua própria sorte. A graça de Deus não nos deixa a nossa própria sorte. Imagina, bispo, a gente a nossa própria sorte, como seria a nossa vida. Então Deus não deixa isso, Deus não deixa isso acontecer conosco. Eu vou estar contigo, sempre estarei, jamais te abandonarei. E no nosso dia a dia, eu não tenho uma lista de regras para ticar, para abençoar Deus, para ser abençoado por Deus. Eu me permite errar, errei, mas Senhor, essa não é minha natureza. Esse não sou eu. Eu sei quem eu sou no Senhor. Então a graça de Deus comprova isso dentro do meu coração. Diz que eu sou um filho de Deus e sou muito amado e que eu tenho a chance do retorno. Né? Então, esse é o meu assunto. Eu amo esse assunto também, sou apaixonado. E a gente entende que não é só um assunto, né? Não é um assunto. Assunto é o que você acabou de falar, mas é um assunto que deve ser conversado, mas não pode ser resumido nisso. Exatamente. E você colocou perfeitamente. Se a gente quiser definir graça, a graça é uma pessoa, é o Senhor Jesus. E é muito interessante porque quando a gente conversa sobre esse assunto, quando pessoas conversam, às vezes até discutem sobre o assunto graça, ou a gente prega sobre o assunto, a gente tem que lembrar que é a graça de Deus, ou seja, é Deus sendo todo-poderoso e cheio de amor, decidindo que não vai nos dar o que a gente merecia, né? E vai nos dar exatamente o que a gente não merecia, que é a maneira talvez mais óbvia de como seguir a Jesus, ter um relacionamento com Deus, é diferente de qualquer religião. O que a gente percebe? Que você acabou de falar, né? As pessoas às vezes lidam com Deus tendo uma ideia de um Deus que não gosta tanto da gente, ou que pode ficar chateado com a gente. Porque a gente fica chateado com as pessoas, né? Então a gente acha que Deus é igual. Porque se você estiver fazendo tudo certo, eu gosto de você. Se você estiver fazendo tudo errado, eu não gosto de você. Então pessoas pensam, eu acho que hoje Deus não deve estar gostando de mim por causa das minhas falhas, por causa dos meus erros. E vai se criando essa ideia de que Deus vai nos tratar sempre pelo nosso merecimento, com base no que a gente fez ou deixou de fazer. Porque é a nossa cultura. É o que a gente faz com filhos, às vezes, com empregados. Você tem que fazer o que eu estou mandando para ganhar o que você merece ou deixa de merecer. E isso, para mim, eu posso estar enganado, porque eu não sou um grande estudioso, mas é o coração de muitas religiões. As religiões, de uma forma geral, qualquer uma que você puder imaginar, tem essa ideia de não... Eu tenho um relacionamento com o meu Deus como se ele fosse meu pai. Mas eu tenho
uma dívida, ou então eu tenho que pagar alguma coisa, fazer alguns sacrifícios, pagar uma oferta, uma oferenda, alguns chamam de obrigações, fazer pagar uma promessa para eu conseguir de Deus o que eu quero. Então Deus é alguém que eu uso. Não é alguém com quem eu tenho relacionamento, né? E me disponho a ser usado por ele. Não, é alguém que eu uso a hora que eu quiser. E é o que a maioria das pessoas querem hoje. Tipo, um Deus que elas podem até manipular, né? Até manipular. É tipo, eu até brinco com o pessoal, eu pergunto, quem tem mais de 40 aí? Aí não responde não responde não. Aí as mulheres não precisam responder, mas quem tem mais de 40? Quem conhece aquela história de Ali Babá e os 40 ladrões? Aí acharam a lâmpada, né, do gênio, a lâmpada maravilhosa. É como se Deus fosse esse gênio da lâmpada maravilhosa que você esfrega assim, aparece um gênio, eu te concedo os desejos do seu coração, a sua vontade, seu querer. Então eu vou te conceder, mas Deus não é isso. Você não usa Deus a seu bel prazer. Você se relaciona com esse Deus e ele tem o melhor para você. A verdade é essa. Ele tem um caminho que você trilha num lugar seguro. Eu costumo falar lá que quando Jesus fala assim, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei no meio de vós. É nesse lugar, nesse ambiente de graça, de glória, que as coisas acontecem. É nesse lugar que as coisas começam a acontecer na vida da pessoa. Quando a pessoa tem essa consciência de que está amparado por essa graça nesse lugar chamado Jesus, que é a própria graça. Né? Onde tiver 2 ou 3, eu vou estar ali, lá no conselho do céu. Vamos criar um homem, que façamos. Era um conselho, façamos. Então, tudo acontece quando você está ali junto, quando você entende que a graça é um Deus querendo se relacionar, transbordando. Né? Porque Deus ele não precisava nos criar, ele em si ele era suficiente e de repente nos criou e transbordou em amor na pessoa de Cristo pra gente. Então é o que eu falo lá, gente, Deus você não usa ele como um gênio da lâmpada maravilhosa ou a seu bel prazer ou a sua vontade, mas quando você se sujeita a uma vontade que é soberana, o seu querer é mudado. A graça muda o seu querer, a vontade dele passa a ser a sua também. Você quer agradá-lo, mas não por obra de justiça que você faz. Você quer agradar o Senhor porque ele morreu na cruz do Calvário no seu lugar. E te fez ressuscitar uma nova criatura, um novo ser, uma nova pessoa que responde aos estímulos do céu. Mas que eu preciso cultivar esse relacionamento, eu preciso estar cultivando. Mas de que maneira, pastor? Eu preciso orar mais, ler mais a Bíblia, eu preciso jejuar mais, São boas práticas. Não vou dizer para você que você não deve fazer isso. Deve fazer, claro que você deve fazer. Mas não é isso que te aproxima de Deus. O que te aproxima de Deus é um coração entregue. Amém. É um coração aberto, sabendo que Ele está ali cuidando de você em todo tempo. Isso é graça para mim. E todo dia, é uma graça que começou como preventiva, te deu preveniente, te deu aquele centelha de vida e você respondeu, e na resposta Deus te veio com uma ampla suficiência na sua vida e cerca toda a sua esfera de vida com um cuidado que você às vezes nem percebe, mas está ali, está sempre ali. Então Deus é maravilhoso, é tremendo. Eu adoro, como eu te falei, quando a gente estuda sobre isso, eu gosto de dizer uma frase, tem algumas frases que eu queria que as pessoas guardassem, né? Então eu vou repetindo elas para ver se marca. E eu tenho uma frase que não deve nem ser minha, mas é uma frase muito interessante que para mim funciona muito bem, que é a percepção do amor de Deus. Imagina que alguém ama muito você, ou melhor, imagina que você ama muito alguém. E você pode até dizer para essa pessoa, olha, eu amo muito você. Mas se essa pessoa não tem uma percepção real disso, sim. Ela vai viver independente desse amor. Né? Você ama muito sua filha. E você pode até falar com ela, expressar de algumas maneiras que seria bom se ela compreendesse. Mas se ela não escolher, tipo assim, eu sei que eu sou amado pelo meu pai, a vida fica bem diferente se ela não tiver essa percepção. Sim. Sendo Deus, além de nosso pai, ele é um Deus invisível, é um desafio para muita gente entender com clareza esse amor real. A frase que eu digo é o seguinte, uma pessoa que tem total convicção de que é amada por Deus é uma pessoa invencível. Eu acredito que qualquer coisa na nossa vida, para que a gente possa crescer, ser vitorioso, experimentar um tempo novo melhor na nossa vida, começa por aqui.
Né? Por isso que eu lembro lá de Jesus antes do ministério, né? Esse é o meu filho amado. Poderia dizer só esse é o meu filho? Podia, né? Já é grande demais. Muita coisa. Uma voz vindo do céu dizendo, esse é meu filho, hein, gente? É amado. Mas vamos além. Eu quero que todo mundo saiba, eu quero que ele saiba, eu quero que, né, fique registrado para sempre que ele é amado. E a nossa identidade vai caminhando nesse lugar, ser filho de Deus amado. E é legal, eu vi um pastor falando isso, eu falei, gente, que profundo, tão simples e tão profundo. Ele falou, essa expressão, ela marca o nosso crescimento para maturidade cristã. Filho amado de Deus. Aí ele falou, cada uma dessas 3 palavrinhas, filho amado de Deus, a expressão de Deus, é uma longa jornada no seu interior. Não é uma coisa que você simplesmente ouve. Cada uma dessas expressões é para você mergulhar fundo, para tentar extrair o que significa. Porque uma vez que você tiver essa percepção, essa convicção, a vida fica completamente diferente. Talvez seja mais simples do que a gente imaginava. É saber que eu sou amado e deixar esse amor fluir através da minha vida. É o que a gente vê, né, no meio dos irmãos, às vezes, a percepção desse amor, ela às vezes fica muito aquém, porque as pessoas chegam, isso carregadas, né, que elas chamam de erros, de decisões ruins, aquilo que elas... Então elas acham que, como a gente conversou há um tempo atrás aqui, que elas precisam pagar isso. Mas eu falo, gente, quem nasceu há 2000 anos atrás aqui, levanta a mão, né, na igreja. Aí ninguém nasceu há 2000 anos atrás aqui. Mas está escrito lá na Bíblia que ele perdoou os seus pecados, ele te tirou de um estado de pecado, te trouxe da morte para a vida, das trevas para a luz, te deu uma novidade de vida. Há 2000 anos atrás você não era nem nascido, mas ele já estava te perdoando. E ainda tem gente que dá nó na cabeça quando eu falo, seus pecados passados, presentes e futuros já foram perdoados em Cristo Jesus. Né? Mas peraí, pastor, eu tenho que empurrar o pé na jaca, eu posso fazer o que eu quiser, então viver uma vida de licenciosidade, eu posso pecar e tal. Eu falei, não, filho, não é por aí que funciona. Você foi perdoado, mas também você foi regenerado. Houve uma transformação dentro do seu interior quando você tem essa consciência. Então, não te dá liberdade para você pecar, não é libertinagem, não é licenciosidade para você pecar ou para fazer o erro. É o contrário, você é liberto do poder do pecado, da ação do pecado. Como diz lá em Romanos, o pecado não tem mais domínio sobre você. Não tem mesmo, porque a obra de Cristo foi suficiente. Então a gente não tem que acrescentar nada a essa obra para receber dessa graça. Não tem que incluir uns adendos aí, você uns não toques, não manuseios, algumas coisas, né, que se falam por aí, né, que como se Deus fosse sagrado. Não, Deus se agrada em Cristo. Ele tem uma aliança com Jesus, e tudo foi feito em Jesus, e nós precisamos estar nele. Se você estiver nele. Se eu estiver nele, eu recebo tudo que a graça tem para mim. E eu acreditando naquilo ali, tendo um relacionamento profundo com a palavra do Senhor, a fé gerada brota aqui dentro, e a graça é abundante. Maior do que tudo. Eu acho que a crise que as pessoas têm, acho que enquanto você está falando isso, tem gente que às vezes ouve e fica com cólicas. Sim. Não é possível, pastor, você não pode falar isso, as pessoas vão achar que não tem problema nenhum cometer pecados. O que está por trás dessa crise toda? Esse entendimento realmente que, primeiro, nós nascemos nessa realidade do merecimento, a gente não consegue escapar disso. Aí volta sempre essa realidade. Isso, e desde lá, quando Paulo começa a escrever, você vê que isso é uma crise eterna. Você, de um lado da balança, você tem essa ideia de que sim, o amor de Deus é incondicional. Sim. Ele já tem presciência de tudo que você vai fazer. Claro. Ele nunca foi pego de surpresa, nem vai ser por qualquer pecado. E do outro lado, será que eu posso me utilizar disso, desse amor incondicional, dessa graça, para fazer o que eu quiser com a minha vida? É um debate eterno. Paulo já sofreu isso lá atrás, que ele tinha que responder essas perguntas o tempo todo. Então vamos pecar para que a graça seja ainda mais abundante? Ele fala, não, gente, vocês já morreram para o pecado. Mas eu não acho que qualquer resposta nessa, nossa, eu acho mesmo, satisfaz o sentimento que muitas pessoas têm. Agora, o que tem de interessante nisso, que eu acho muito legal pensar, e eu gosto de falar, é que, em geral, as pessoas que falam assim, olha, vocês estão pregando um evangelho que parece que é muito barato, parece que a pessoa pode fazer o que quiser com a vida dela.
a maioria das pessoas que eu ouço falar disso, ela não está falando de si mesma, está falando das outras. Ela fala, outras pessoas vão acabar tropeçando por causa dessa mensagem. Sim. Mas, na verdade, você deveria só olhar para você. Exatamente. Se você vai tropeçar, você vai se aproveitar do amor de Deus para dizer, bom, já que o Senhor me ama desse jeito, eu vou me aproveitar disso para ir contra o Senhor. Por que eu estou te falando isso? Porque em João capítulo 8 é o caminho que Jesus faz, né? Uma mulher acabou de ser flagrada em adultério, né? Foi a palavra que me libertou. Eu olhei assim, até o pessoal ri quando eu falo, quem me libertou foi a mulher adúltera. Foi ela que me libertou. Porque o caminho ali é que todo mundo olhou para ela e falou, precisa ser condenada por causa do pecado. E Jesus poderia concordar. Ele era o único que poderia, na realidade, ali. Ele era o único que podia julgar e condená-la. Mas ele poderia ter dito, realmente, pecado tem que ter punição. Mas é interessante que Jesus, ao invés disso, ele faz o caminho inverso, dizendo, olha cada um agora para si mesmo. A gente não quer fazer isso. A gente quer ver o defeito do outro. A gente quer se acreditar melhor do que os outros. Então a gente não quer olhar para si mesmo. E Jesus fala, aquele que não tiver pecado, ou seja, examina direitinho em você. Quem não tiver pecado está apto para julgar, condenar, sentenciar essa mulher. Só ele realmente estava nessa posição. E ele, no final, isso que é mais lindo, diz, nem eu tampouco te condeno. Eu poderia. Mas o que é que no reino, no universo, o que vai mudar se eu te condenar? Então eu prefiro te amar, prefiro te dar essa liberdade. Vai, André, e não peques mais. Isso que você falou é tão poderoso, tão precioso. Eu acredito nisso. Condenação não muda ninguém. Não muda ninguém. Ninguém se transforma numa nova pessoa porque se sente condenado. Exatamente. É o amor e a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. E a mentalidade fica assim, porque todos pecaram, destituídos estão da glória. Mas tem um versículo seguinte, gente. Graças a Deus por Cristo Jesus. Por Cristo Jesus, que já veio em Cristo, já fui liberto da lei do pecado, da morte. Então, você vê, a graça ela te leva para um lugar de liberdade, mesmo em meio a vários sofrimentos, em meio você vê, o apóstolo Paulo, eu me lembro de Atos, né, em Atos 23:11, Jesus aparece para Paulo. Aquilo ali, que todo mundo pensa assim, minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Então vamos falar sobre a graça. Então, mas eu gosto desse pedacinho da Bíblia, que é Atos 23:11, que diz assim, Jesus aparece, depois que o apóstolo Paulo ele enfrenta uma multidão, ele é levado para a prisão, porque senão a multidão ia estraçalhar ele, falando de uma mensagem de ressurreição, do mistério que foi revelado e tal, que era Cristo. Então os romanos levaram ele para a prisão e ele foi encarar o Sinédrio. Mas na prisão, quem aparece? Jesus. Jesus aparece para ele e fala assim, isso é que, sabe, que eu acho maravilhoso. Coragem. E não tinha lâmpada, não tinha um aparato, não tinha nada. Não era igual as prisões de hoje, que tinha caminha, que tinha nada. Que até, né, em alguns lugares, né, não sei. Mas era uma prisão bem inóspita, era um lugar bem ruim, escuro. E aparece Jesus e coragem. Coragem. Você precisa prosseguir, coragem. Você precisa prosseguir, você vai pregar em Jerusalém. Coragem. Então o apóstolo Paulo, o que diferencia então essa graça, né? É que ele enfrentando essas condições todas ruins da vida dele, enfrentando a vida dele virou de cabeça para baixo. A graça vem e diz para ele, coragem, eu estou aqui, Jesus está aqui, eu estou aqui, eu sou Jesus e você vai prosseguir, pode ir para frente. Vai. Se você tiver uma palavra de Jesus, você precisa de mais o quê? Mais o quê? Mais nada, bispo, para a gente poder prosseguir. E lá atrás foi Jesus que vai recrutar ele também? Pois é. Então ele está querendo dizer, olha, a gente começou, a gente vai completar. A gente vai até o final. É isso aí. E essa comunicação também, é um aspecto da graça também, essa comunicação. Esse elo que existe entre Jesus e a igreja. Porque quando Paulo conheceu Jesus, falou assim, Jesus falou para Paulo, né? Paulo, por que você me persegue? Quer dizer, ele estava perseguindo cristãos, ele estava perseguindo quem estava propagando uma seita diferente aí, que nunca... para acabar com
com a estabilidade aqui da nossa religião, daquilo que a gente... Mas quem sabe que é esse povo? E de repente ele cai do cavalo literalmente e escuta uma voz. Por que tu me persegues? Né? Então há esse elo de ligação entre Deus e a igreja, entre Jesus e a igreja. Nós somos um e a menina dos olhos do Senhor. Nós somos esse ambiente em que o Senhor age em nós, através de nós, o que é maravilhoso, né? Viver. Jesus, em outras palavras, está dizendo, você está mexendo com quem não devia, né? Exatamente. Mexeu com ele, está mexendo comigo. Eu acho muito interessante, agora que você falou, eu me lembrei de um paralelo que eu gosto muito de usar também, que era o desafio de Davi e Golias. Tem um paralelo interessante aí. Aliás, essa semana eu ouvi mais um muito interessante sobre essa história também. Mas eu queria me atentar a essa ideia de que Golias todo dia vai até lá e afronta, ele fala isso, hoje eu estou afrontando os exércitos de Israel. O rei Saul no máximo, né? Mas ele não fala em Deus. E aí Davi chega e fala, olha, você está afrontando os exércitos do Deus vivo. Você está afrontando o Senhor. Né? Igual... Lá atrás, Paulo poderia protestar, dizer, não, Senhor, não estou te perseguindo, não, estou perseguindo esse pessoal. Golias também poderia chegar para Davi e falar, que negócio é esse? Eu não estou falando de Deus, estou falando só do povo. Porque Davi tinha uma consciência tão clara de aliança, que inclusive usa a expressão de que esse incircunciso significa esse sem aliança, ou seja, onde é que estava o foco de Davi o tempo todo? Quem está com Deus? A gente. Quem não está? Não está. Não posso fazer nada. Então, Golias não tinha aliança com Deus e a única coisa que interessava era isso. E ele fala assim, você não faz ideia de com quem você está mexendo. Você não está mexendo com soldados, com um rei ou com um rapazinho com uma tiradeira. Você está mexendo com o próprio Deus. Né? Então, por isso que ele, no final ele fala, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Não é uma luta entre a gente aqui. Você está mexendo com quem não podia. E é muito legal lembrar disso, lembrar o povo de Deus que a gente está sob uma aliança ainda superior. Exatamente. Né? E superior em maiores e melhores promessas. O que Deus tem para a gente, meu Deus, é incalculável. Então, nessa questão de Davi também, é um dos personagens que eu falo na igreja lá, os irmãos até sabem, que eu amo estudar a vida de Davi. Porque eu acho que ele... É um coração íntegro, inteiro na presença do Senhor. Era o coração, ele tinha um coração, era ele. Ele errava, ele acertava, ele eu acho que era o nosso quadro da graça no Velho Testamento, né? Era a vida de Davi. E quando ele chegou para Golias, a única possibilidade que tinha na mente do próprio Davi, né? O cara está mexendo com Deus Todo-Poderoso, a única possibilidade para Golias era a derrota. Ele não chegava com, vamos ver se vai dar certo, vamos tentar. Não, cara, você mexeu com quem não deveria, como o bispo falou, e a única possibilidade para você é a derrota, e você vai saber que tem um Deus aqui que protege o exército do Deus vivo. Porque esse exército aí é o exército do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. E não é interessante que Golias faz um desafio dizendo assim, se vocês perderem, vocês serão nossos escravos. Isso. Você vê um paralelo, né, de que a intenção de Satanás é justamente essa. Exatamente. Né, por causa de uma batalha, de uma derrota, transformar as pessoas em escravos. E Davi representa alguém que vai chegar para ele e vai dizer, isso não vai acontecer. Exatamente. Nós não vamos ser seus escravos. É isso, é a igreja. E olha que interessante, alguém disse para mim essa semana, mexeu muito comigo. Na passagem que conta sobre a armadura de Golias, a ponta da sua lança e tudo lá, diz que ele estava coberto com com caroça de escamas. E a gente vai lá na serpente, né? Que faz a mesma coisa, que por causa do engano quer justamente escravizar toda a humanidade. Exatamente. E lá é proferida aquela profecia, olha, você vai ferir o pé, mas você vai ter a sua cabeça esmagada. Golias era essa serpente de 3 metros ali, que foi vencida por aquele que representava Jesus naquele momento, que liberta o seu povo da escravidão. E o que aconteceu? Perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça. Literalmente. Literalmente perdeu a cabeça. E é bom, e era importante demais que isso acontecesse. Pois é, e você vê que o quadro é uma linha, né, de entendimento, que quando a gente vê assim que tem aquela parte da palavra do Senhor que fala que o diabo quer te levar debaixo de condenação, da condenação do diabo. É o que o inimigo quer fazer. Quando você não... Eu costumo falar lá na igreja que
é um banho-maria de Satanás. É como se você estivesse na igreja, mas você está cantando, você está ouvindo a palavra, você até se alegra, mas tem alguma coisinha que ele vai jogar ali, vral para cima de você. Tá lembrado? Tal, vai jogando essa coisa, vai te conduzindo num banho-maria do inferno ali, e a pessoa pensa que está liberta, mas não está. Ainda está presa em alguma condenação. Então, é a mesma coisa. A gente pode fazer um paralelo aí também. Por quê? Nós, como igreja, Ministério da Reconciliação, mandando a graça de Deus que se manifestou salvadora a todos os homens, a gente rejeitando a impiedade, rejeitando as questões mundanas, o que a gente faz? Nós recebemos, né, essa vida de Deus em nós. Então, esse perdão, porque tudo parte do perdão. A graça te leva para o perdão. Então, e quando você entra nesse ambiente de perdão e graça de Deus, do perdão da graça de Deus, né? Quando você entra nesse ambiente, você sai debaixo dessa condenação do diabo. Você passa a entender o que está escrito lá em Romanos, que o reino de Deus não é comida, bebida, coisas desse mundo, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo, é uma vida que está num nível muito além. A gente não espera desse mundo mais nada. A nossa esperança não está nas coisas desse mundo, eu não espero Deus em nada nesse mundo. Se a nossa esperança, né, está só nessa terra, em Cristo, está só nas coisas desse mundo, é vã nossa fé, nós somos miseráveis, mais miseráveis. Somos os mais infelizes. Infelizes, miseráveis de todos os homens. A gente precisa, então, conhecer essa graça que é libertadora e coloca a gente num ambiente seguro de verdade. É o lugar seguro de verdade. É um desafio? Para nós, pastores, passar isso. E tem que ter mesmo, tem que exercer a paciência e conversar. Muito amor, né? Paciência que gerada no amor, para você chegar e mostrar esse amor de Cristo, revelar isso. Olha, você já ressuscitou com Jesus, a morte não tem mais domínio. Esse estado de pecado aí, o Senhor já te perdoou. O pecado pior que você cometeu na sua vida, pensa aí no pior pecado que você acha. Se você está em Cristo, você tem uma nova chance, um recomeço, você pode começar tudo de novo. Eu me lembro de Pedro, eu até brinco sobre a questão do perdão, né? Que vem pela graça. E Jesus está ensinando lá e tal, e Pedro chega, olha, quantas vezes a gente deve perdoar, Senhor? Né? Ele já chegou botando um número, 7. Por quê? Porque os mestres antigamente eram 4, perdoar 4 vezes. O outro mestre ensinava, perdoa 5. Era uma discussão de quantas vezes perdoar num dia. Tem um limite. Mas Pedro chegou, o crentão, perdoa 7 vezes, Senhor. E Jesus vem com... Eu brinco com Talvez ele esperasse assim que Jesus falasse, não, 7 é muita coisa. É muita coisa. Perdoa 3, 4, tá bom. 3, 4 tá suficiente. Ou então ele chegou com aquele orgulho de Pedro. Eu sou Pedro, vamos, a gente perdoa, perdoa 7 vezes. Eu perdoo 7 vezes num dia. E Jesus vem com uma voadora. Eu brinco no peito dele e fala assim, não somente 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Eu imagino que Pedro ali... A cabeça deve ter entrado em parafuso. E esse é o entendimento da graça, de que a gente está debaixo de um perdão constante, de uma cachoeira de perdão. Eu brinco com um copinho, falo, você está debaixo dessa cachoeira, fica debaixo dessa cachoeira, não sai daí. O que tiver de sujo aí, cara, deixa essa água cair, vai chegar uma hora que vai transbordar e você vai se tornar uma fonte que jorra para a vida eterna. Então vai ter água limpa, e mesmo com água limpa o Senhor vai continuar jorrando, porque se parar, vai apodrecer de novo. Então eu preciso estar nesse lugar seguro, nesse benefício da graça. E não muda o fato de que eu lembro de lidar com uma situação onde a gente pensou justamente disso. A pessoa tinha cometido um erro muito grave, precisava aceitar as consequências daquela irresponsabilidade. E alguém se levantou e disse, mas a graça de Deus não perdoa completamente? Porque eu acredito de todo o meu coração que nós somos lavados o tempo todo. E tem gente que às vezes vai se aproveitar disso para achar que não precisa, às vezes, cumprir as consequências de escolhas erradas. Na verdade, as duas coisas acontecem simultaneamente. Sim. Você é perdoado, Deus te perdoa, te limpa completamente, mas como um bom pai, ele vai manter você responsável. Existe uma disciplina do céu, importante, vamos dizer assim, exatamente. Do céu, né? Então, às vezes, a gente paga um preço porque escolheu errado. Isso é amor de Deus, isso é graça.
né? Ele não seria um pai tão bom se ele assumisse as responsabilidades que são nossas. Nos deixasse a própria sorte, como eu falei aqui. Eu sei que é muito pequenininho esse exemplo, mas é como deixar, às vezes, o filho mexer uma coisa quente ou na tomada e saber que ele não vai morrer, mas deixar ele sofrer um pouquinho. Sim. Nenhum pai, tem pai que vai me repreender por isso, mas eu acredito que a gente tem que permitir alguns erros para que crescimento aconteça. Exatamente. É diferente do filho estar à beira de um precipício e você dizer, não, vamos ver o que acontece. Claro, não, é morte. É diferente isso. E o nosso Pai Celestial nos salvou da morte. Exatamente. E Ele é um Pai maravilhoso e Ele permite, né, que certas coisas, por fruto da nossa escolha, aconteçam na nossa vida. Sim. A minha parábola predileta, o filho pródigo, exatamente. O pai financia a rebeldia do filho na expectativa de que o relacionamento venha, talvez, a ser restaurado. Sim. Não tem como mexer muito nessa parte, mas o amor do pai, a graça do pai permitiu, exatamente, né, que o filho fosse. E o interessante é que o pai nunca foi atrás. Esperou, não, voltou. E como que eu recebo? Braços abertos. Isso é graça de Deus. Não dá para entender. Se a gente for com a nossa mentalidade desse, não tem como entender. Se a gente for olhar para esse episódio da palavra de Deus com o nosso entendimento, a gente... Esse cara é um bobão. Exatamente. Mas chegou para... E é tão tremendo. Eu lembrei agora, você falou que não dá para entender, né? Na parábola que Jesus conta dos lavradores, que cada um chega num determinado momento, né? Um senhor vai e recruta no início do dia, tipo às 9 da manhã, para trabalhar até às 6. Sim. Aí quando dá meio-dia, pega outros trabalhadores. Quando chega às 5 da tarde, também traz outros. Um outro grupo. E trabalhou só uma horinha e os outros trabalharam o dia inteiro, né? Vários trabalharam o dia inteiro, outros trabalharam um pouco menos. Então, o combinado com eles é que o Senhor ia dar o valor de um dia de trabalho, um denário. É isso. É um combinado. Mas dentro da gente, a gente pensa, meu Deus, mas não está certo. Na nossa lógica, isso está errado. Não parece justo. O que tinha que acontecer é que, já que esse cara trabalhou o dia inteiro, bom, você quer dar o salário de um dia para quem trabalhou 1 hora, então quem trabalhou 9 horas deve ganhar mais. O lance é a expectativa. A gente não consegue fugir disso. Está dentro da gente, é muito forte. E vai lá o Senhor e diz, mas o que a gente combinou, né? O combinado não é isso daqui? Eu estou sendo injusto com você só porque você não gosta que o outro receba a mesma coisa que você. Pois é. Você não quer que eu seja bom com ele, por isso você está chateado comigo. O engraçado é na nossa mente. Na nossa mente, o engraçado, bispo, né? É que a gente vê a expectativa dos trabalhadores. Poxa, se ele começa pelo outro. Começou para os últimos serão os primeiros, então ele recebeu um dia, a gente que está o dia todo nessa jornada, é claro que a gente vai receber mais. Muito mais. Às vezes é o pensamento de muita gente dentro da igreja. Eu estou servindo aqui, igual o filho mais velho, eu estou servindo aqui há 500 anos nessa igreja, eu fecho porta, abro porta, eu limpo o chão, eu ajudo o bispo, faço os pastores, ajudo isso, ajudo aquilo, estou aqui um tempão e eu não tenho esse reconhecimento. Mas, cara, se você esperar reconhecimento do bispo, claro que o bispo é uma pessoa muito amada, mas a gente está entendendo o caminho, né? É claro que se você for ficar esperando uma recompensa humana aqui, cara, você vai perder, sabe, muito tempo na sua vida. Você vai sofrer, você vai se frustrar. É isso aí. A questão que você acabou de falar são expectativas. Né? Essas pessoas não estão interessadas tanto em servir a Deus. Exatamente. Estão interessadas em saber se isso traz alguma recompensa ou não. Exatamente. E, na verdade, quem serve a Deus de coração sabe que a recompensa já foi dada há muito tempo atrás. É só agora uma resposta. De amor e fé. Isso aí. Quanto mais eu responder, melhor, porque, na verdade, eu nunca vou conseguir compensar o que ele já fez. Exatamente. Não tem como pagar. Foi suficiente. E esse é o coração. E é o que Jesus, quando conta essas histórias todas, ele está sendo ali importunado pelos fariseus, né? Que é a reclamação deles o tempo todo. É verdade. Eles acham que são melhores que todo mundo. Melhores do que todo mundo. É como a pessoa que paga um boleto, um carnê e pagou 50 prestações, mas eu me acostumei tanto a pagar, eu quero pagar 51, a parcela 51, mas já está pago, já estou tudo pago, mas eu quero pagar 51, mas já está pago para você, é seu, você já sabe. Então é seu, o bem é seu, você não precisa pagar mais nada. Isso foi. Mas tem gente que gosta de pagar. Tem gente que gosta de pagar.
Tá ali nesse meio tentando fazer algo para que seja recompensado pelo Senhor. Na realidade, quando a gente tem esse pensamento de recompensa, você está muito aquém daquilo que é o poder de Deus para sua vida. Porque quando eu vejo essa parte de Efésios, Filipenses, que fala do poder de Deus, segundo posso todas as coisas, naquele que me fortalece, naquele que me abençoa, segundo o poder que em mim opera. E a gente fica nesse pensamento, o poder de Deus é para posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Então, a gente começa a olhar numa questão de merecimento, sabe? Eu vou fazer tudo certinho para Deus e Deus vai me abençoar. Eu vou sair do ponto A para o ponto B, vou fazer tudo certinho e Deus vai me abençoar depois do ponto B para o ponto C. Mas na realidade a vida com Deus é Ele quem direciona. É tipo Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Eu imagino Abraão, tá? Para onde? Eu acho que aonde apontou o nariz ele foi. Eu imagino assim, é o que vem à minha mente. Eu não imagino ele, não, em direção do vento e tal. Ele não ficou pesquisando, eu acho que muita coisa. Vai para a terra que eu vou te mostrar. E pronto, e foi. Então, a vida com Deus também é assim, é meio que é agradável isso, porque a gente está na mão do Senhor, é tipo o rio de águas vivas, né? Que a gente pisa e sai daquele lugar seguro em que a gente está dentro do rio, mas está no tornozelo, está recebendo alguma coisinha, tal, mas quando a gente se solta na correnteza, é tipo isso aí. Então a gente não tem que esperar uma recompensa que venha daqui. O poder que opera em nós é o poder para você vencer a mentira, o pecado, para você dizer, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que traía não trai mais. Você tem um poder agora agindo dentro de você por essa graça que te faz vencer o pecado. Busca o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, e as demais coisas são acrescentadas. Eu não tenho que ir atrás das demais, das recompensas. Isso se achega a mim, né, pela graça do Senhor, porque eu estou dando uma resposta de amor e fé. Eu quero que o poder dele se aperfeiçoe na minha fraqueza. Esse poder que opera em mim, sabe, tem que ser diário. Isso é diário, é você acordar, ligar a nova criatura ali, dar o start e vamos embora. Para frente, entendeu? Porque Deus é quem faz todas as coisas, né? Nos recompensa. André, a gente está quase chegando no final, você pode não acreditar, já vai dar quase uma hora aí, daqui a pouquinho, que a gente está conversando. Eu queria te fazer uma pergunta para você terminar. Sim. Falando com o pessoal, vou até pedir para você falar aqui com essa câmera. O que você diria para pessoas que têm muita dificuldade em sair dessa vida de culpa e condenação? Pessoas que estão vivendo o tempo todo dizendo eu errei outra vez, eu falhei outra vez, eu acho que não tem jeito para mim, eu acho que Deus vai desistir de mim. A gente sabe que tem muita gente que vive assim. Muita gente. Aquilo que você falou, e às vezes o inimigo mantém até essas pessoas numa religião, numa ideia religiosa para manutenção daquela culpa, daquela condenação. E a pessoa se escapa às vezes do que a palavra diz. Se alguém estivesse te perguntando isso agora, como é que você responderia? Bom, eu brinco com o pessoal lá, né, que na igreja de São José, que a única parte do corpo que eu vejo andando sozinho é aquela mão da família Adam, né? Então a pessoa que de repente se fere, né, ela tá ferida por conta do erro e frustrada porque não atendeu uma expectativa, não de Deus, porque a expectativa de Deus é sempre você perto. A expectativa do Senhor é sempre uma reconciliação, uma reaproximação, uma aproximação em Cristo Jesus. Então, o braço ferido, ele não se cura longe do corpo. Ele pode estar ferido, mas no corpo ele é restaurado. E se o corpo está sadio, ele é restaurado mais rápido, né? Mais rápido de cura. Então, o conselho que eu dou é, errou. Todos nós somos passíveis de erro. Todos nós erramos, todos nós cometemos deslizes na vida, né? E às vezes o inimigo se aproveita disso para nos condenar, nos acusar. Mas o que a gente faz? A gente não se afasta do corpo. A gente fica no corpo, a gente recebe o perdão de Deus, a gente reconhece a graça que é incondicional, o amor é incondicional. Não tem um se na frente. Se você fizer tudo certinho, eu vou te abençoar. Não tem um se, não tem uma condicional. Tem uma resposta de amor e fé. E o amor de Deus te recebe em todo momento e nunca te aponta. O amor do Senhor nunca vai chegar para você e perguntar assim, você de novo? Nunca vai perguntar isso. Mas o amor vai dizer, vem meu amado, vem meu filho, eu te perdoo, vai, não peques mais, você tem uma nova chance, vamos fazer uma festa, vamos fazer um churrascão como filho pródigo, eu te recebo, o seu lugar está garantido, você tem vestes,
você tem um anel, você está em casa. Então, esse é o nosso lugar. A graça é a nossa casa. Jesus é o nosso lugar. O nosso lugar seguro. Amém? Deus abençoe. Melhor impossível. Gostei muito, André. Pastor André, muito obrigado. Que sou prazer, muito que grato, honra que a gente legal, estar conversando aqui junto. Eu estou muito feliz. Muito feliz. E a gente sabe que muita gente com certeza está sendo inspirada e abençoada. Amém. Conversei com meu querido amigo pastor André Serra, da Nova Vida, Família da Fé, São José de Embaçaí, ali na área de Maricá, que está tendo uma experiência tremenda de crescimento, a igreja. Que você ore por essa igreja. Se você estiver perto, compareça, vá lá descobrir, conhecer. E André, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer imenso a gente conversar de algo que a gente podia ficar aqui muito mais tempo conversando. Verdade. Aliás, eu falo isso quase todo podcast. Olha, vai ter que marcar outro para a gente dar continuidade a esse assunto. E esse é um daqueles dias que realmente merece. Tem muito para a gente conversar. Tem muito. Acho que Deus tem enchido o seu coração com essa verdade. Que você é amado. Não porque você merece ou deixa de merecer, mas porque Ele resolveu, escolheu te amar. É a vida que a gente vive, essa certeza, essa garantia e essa segurança de um Deus que nos ama. É isso. Muito obrigado, pastor. Deus te abençoe. Obrigado. Eu estou grato mesmo, muito feliz de poder compartilhar um pouquinho, né, de quem eu sou, como a gente pensa, né, do que a gente faz. Isso aqui foi uma oportunidade sem preço. Muito obrigado. Com certeza. Deus abençoe a igreja, a família e o futuro. Deus abençoe a sua vida também. Foi um prazer imenso ter você com a gente. Obrigado porque você ficou até agora. Eu espero que você tenha realmente sido muito abençoado. Segunda-feira que vem a gente está de volta com mais um Vida na Vida. Deus te abençoe.